Agora, o que que é a masturbação saudável? É a masturbação onde você entende o prazer que o seu corpo está te proporcionando. E isso diz respeito somente a você e a sua mente e o seu corpo. Então, para você ter uma masturbação saudável, o que que eu sempre falo? Primeira coisa, não masturba correndo. Você precisa de tempo. Apagar as luzes, deixa uma luz meio termo. Se tiver como colocar uma luz vermelha, ótimo, porque aí a gente trabalha a cromoterapia também. E a cromoterapia, quando você chega num lugar de luz vermelha, o que que você pensa? Ah, o cabaré! Então, a luz, ela tem esse poder de remeter a alguma coisa. Então, coloca uma luz vermelha, coloca uma música sensual no fundo, tipo um Too Fit, sabe? Uma coisa ali que te dá um certo estímulo. Não coloca música que você gosta de cantar, porque isso atrapalha a nossa mente. É automático. Se você colocar uma Marília Mendonça, não dá, cara. Por quê? Coloca DJ Betinho. Bucetada, bucetada. Eu não conheço isso aí, hein? Senão eu cantaria junto. A gente fez uma live do show dele. A gente fez um trampo lá que ele tava fazendo um show. Aí tinha essa música lá, todo mundo lá. Bucetada, bucetada. A mãe dele cantando junto com ele. Senta, mete, 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 senta. Essa música dele é só isso. Porque a mãe dele também é MC. A né? MC Mãe? MC Mãe. Ah, eu sei quem é. Então, é impressionante, né? Como que o mundo tá evoluindo. Bom, desse evoluído. Nossa, é. Eu conheci essa história recentemente e fiquei abismada. E eles são bem famosos, inclusive, né? São sim. Também tamanha audácia, né? Tamanha coragem. Nossa. Então, mas aí voltando para a masturbação saudável, a luz. Uma musiquinha é interessante. E o ideal é que seja uma música que você goste do estilo, mas que não saiba cantar. E você focar no processo. A gente nunca começa a se masturbar tocando direto na região íntima. Primeiro pense em alguma coisa. Pensa no seu próprio corpo ou pensa em relações sexuais que você já teve, que foi gostosa, que foi saudável, que te deu um certo prazer. Começa trabalhando sua mente, eleva esse prazer para o seu corpo. Começa o toque de forma muito sutil. Vai tocando de pouco a pouco. Se a mulher tiver um massageador em casa, um masturbador, que seja clitoriano, que seja introdução, começa o toque de forma lateral, nunca direto. O homem começa passando a mão entre o testículo. Parece esquisito? Parece esquisito, mas isso é o crescimento de um prazer. E aí, quando for se masturbar, o homem, por exemplo, sempre troca as mãos. Se tem costume de se masturbar com a direita, passa a se masturbar com a esquerda. Troca a mão durante a masturbação. Observa o que aquele movimento te proporciona, muda os movimentos, tenta fazer umas brincadeiras diferentes e isso serve para a mulher também. Porque a mulher, na hora que ela tiver o orgasmo, ela vai ter uma concepção real do que o corpo dela está proporcionando. E o homem é a mesma coisa. Porque hoje a masturbação masculina ela é muito robotizada. Então, geralmente, o cara tá onde? O cara está sentado no banheiro ou ele está indo tomar um banho, ele vai pegar o celular, ele vai fixar o olho no celular, ele vai pegar a outra mão, vai começar a se masturbar e vai se ejacular super rápido. Aí ele vai fazer o quê? Vai desligar o celular, ele vai abrir o chuveiro, ele vai tomar um banho e aquilo ali acaba virando uma rotina. E a verdadeira sensação da ejaculação, do prazer, da intensidade, ela fica perdida. Porque ali é um momento tão rápido que a gente não consegue, aí entra naquela questão que a gente estava falando anteriormente, de ter os estímulos que o corpo precisa para sentir uma sensação que é muito foda. Tá fazendo sentido para vocês, Total homens, sentido. né? O Aquila tá até assim, ó. Nossa. Vou parar, eu vou Chegar parar. em casa, eu vou Eu vou praticar. parar. Chegar em casa, eu vou fazer o teste. Mas isso é muito real mesmo. Isso é uma das coisas que eu mais atendo hoje em consultório, é disfunção devido a excesso de masturbação e pornografia. Isso é muito comum. E teve uma coisa que você também falou que eu achei muito interessante sobre a questão do que, tipo assim, quando o homem ele tá no consultório, parece que ele fica mais cravado do que quando tá na questão da experiência sexual, do que quando tá no quarto com uma mulher.
não sei se você lembra. Aham. Como é que funciona isso? Eu fiquei intrigado com essa questão. Emanuel, por que você tá tão calado hoje? Você é tão falante, você tá tão... Tô esperando o momento pra eu falar. Ele tá tão assim, observando, caladinho. Bom, vamos lá. O que que acontece? O homem, ele tem a postura de ser o macho alfa da relação. Então, ele quer dominar muita coisa. Ele precisa ser ali o homem presente dentro da relação sexual. Só que, às vezes, aquilo ali não traz pra ele o prazer que ele gostaria. Então, às vezes, ele transou, ele gozou, mas ele não teve a relação sexual que ele gostaria. E aí, na hora que chega pra mim, ou às vezes a mulher, ela tá transando por transar, às vezes tá transando e não chega ao orgasmo, o homem não sabe o que que tá acontecendo, às vezes o cara ejacula muito rápido, a mulher demora muito, ou então o cara consegue fazer a mulher ter orgasmo e depois ele não consegue ejacular. E aí fica aquela relação que foi bom, mas poderia ter sido melhor. E aí a pessoa acaba entrando num colapso sem saber o que fazer. Porque às vezes ali no quarto, aparentemente, tá tudo bem pros dois. Porque teve relação sexual. Mas você não conseguiu ter a sensação daquele sexo efervescente. E aí, na hora que chega dentro do consultório, aí a gente pega vários problemas. Aí a gente tem o problema, às vezes, de uma ereção forçada, ou de um pico de ereção, ou de uma falta de estimulação. Às vezes o homem, ele é tão ativo que ele quase não recebe. Então, às vezes o homem, ele sente falta de um carinho, ele sente falta de um sexo oral, ele sente falta de um apego, de um carinho, de um cheiro, sabe? De se sentir cuidado. Porque o homem tá tão ali pra dar, que às vezes o próprio homem, ele se trava a receber. Então ele quer dominar tanto a relação que às vezes ele deixa a mulher sem espaço. Só que é muito difícil o homem conseguir perceber isso. Porque o cara que tá assim, ele acha que tá fazendo tudo certo. E não necessariamente ele tá fazendo tudo certo. Nossa, que ovão. É? É o Júnior Trovão, pastor. Tá doido? Segura, Chuva, que eu tenho que ir embora hoje ainda, hein? Pelo amor de Deus. Mas é interessante você ter falado isso, porque assim, isso vai muito de encontro, que nem a gente já falou anteriormente, a questão da figura masculina na relação. Você até teve uns debates aí com a galera lá no Agora Talks e tal sobre isso. E eu acho interessante porque, assim, querendo ou não, a própria sociedade já impõe isso com relação ao homem, que o homem não pode ser o mais frágil da relação, não pode ceder com relação a carinho, receber afeto, chorar, sei lá, essas coisas, porque, querendo ou não, isso perde o respeito da parceira. Você acha que isso tem a ver com o comportamento do homem com relação a isso, que nem você abordou aqui agora? Acho. Eu acho que os homens, eles foram ensinados a estarem sempre por cima, sempre no comando. Então, isso acaba mexendo com o ego masculino. E acaba que, de forma inconsciente, isso acaba se tornando uma falta. Então, às vezes, o homem, ele sente essa falta que é natural. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já dormiram de conchinha invertida? Porque Não. geralmente o homem que faz a conchinha, né? A mulher ali, ela é o ser mais frágil, mais delicado, e o homem o protetor, o que abraça, o que cuida. Quando faço a conchinha, bate a consciência quando eu deixo ela fazer a conchinha. Bate a consciência assim. Tem algo está errado. Você está sendo gay. Volte para a sua posição. É certo, tô zoando, não. Você está sendo, como é que é mesmo? Um homem pouco viril. Pouco viril. Não, é sério. Parece que bate uma vozinha. Acorda. Pois é, existe uma cobrança social muito grande, né? Mas experimenta ser a conchinha menor. Faz ali, deixa ela ser a sua conchinha, se acomode, se encolhe, deixa a mulher te abraçar, porque é tão bom. Desculpa. É porque isso é tão na contramão, né, de todos os anos da humanidade, né? É justamente isso que eu tô falando. Os homens estão tão acostumados a sempre fazerem o papel macho que a sociedade impôs, porque quem falou pra você que é errado a mulher fazer a conchinha em você?
Quem falou que é errado? Os meus patriarcas. E às vezes tudo que você precisa em um dia é ser cuidado. Às vezes você tá cansado, mas você ainda tem a obrigação de chegar lá e ser a conchinha maior, né? De cobrir ali, ó, de estar... Por que não ser a menor? Um dia. Não precisa ser todo dia também não, né? Não precisa ser todo dia, porque a gente tem que trabalhar as energias de forma separada. Mas um dia... Vamos entrar nesse assunto aí, ó. Um dia pode, cara. Experimenta. Experimenta e depois você me manda uma mensagem e me conta. Vocês vão receber de verdade um carinho tão grande. E isso eu vou te falar, pro relacionamento é incrível, tá? Só não pode ser com constância, porque senão acaba que a gente vai tomando posições diferentes. Mas a questão do cuidado, do carinho, do aconchego, do amor, da respiração, da confiança. Porque eu sei que você acabou de conhecer a pessoa, a obrigação é do homem fazer a conchinha, né? Você não vai deixar a mulher chegar ali e fazer a conchinha. Pô, primeira vez que estão dormindo junto, deixa a mulher se sentir cuidada. Ok, mas dentro de um relacionamento, a gente tem que ter um equilíbrio de emoções, um equilíbrio de jogo. Então você tá namorando, não tá? Tô noivo já. Pois é, você tá noivo. Testa isso no seu noivado e leva isso pro seu relacionamento, que vai te fazer muito bem. Então tem uma bomba aqui. Solta. A não ser que você tem alguma coisa pra falar? Não. Na verdade eu tenho, mas pode lançar a bomba. Então, ô Ana, a gente tá chegando à conclusão que o homem é mal amado? Talvez? Porque, tipo assim, o homem tá sempre na dianteira, né? Tendo que ser o protetor, tendo que ser o forte, o fodão. Será que ele... Será que o homem não tá sendo colocado numa posição onde que ele não sente tanto amor, tanto carinho, ele não se sente amado pelas pessoas que o rodeiam? Eu acho que se sente limitado. Mal amado é uma palavra muito forte. E essa limitação, geralmente, quem coloca são vocês. Então... Mas será que, tipo assim, quando a gente não permite, tipo assim, um carinho a mais com o tempo, você não vai perdendo a questão... Não é atacar, não. É só levar em questão... Não, eu gosto. Pode atacar, vai. Mas é uma questão de levar o assunto mais pra frente. Eu vou mais. contar minha experiência. Tipo assim, será que o homem não vai... Na medida que o homem vai se permitindo demonstrar mais os seus afetos, os seus sentimentos, a sua sensibilidade, ele não vai perdendo com o tempo o prestígio das pessoas que o rodeiam? Mas por que as pessoas que... Ou até a parceira, pode ser a parceira, os filhos, as pessoas que o rodeiam, porque o que se espera sempre do homem é que ele vai ser o cara que vai descer do carro e vai trocar o pneu. Assim, falando de uma forma... Justo. E o homem tem que ter essa postura. Isso é importante para o relacionamento. Mas é importante nós, mulheres, sabermos que o homem, ele também tem o seu aspecto frágil. E quando a gente entra nesse aspecto, a gente entra em questão de cuidado. E o homem que se sente cuidado por uma mulher, ele se entrega muito mais para aquela pessoa. Então, é natural que as mulheres que cuidam, elas têm um carinho e elas entendem que o homem nem sempre ele precisa ser um urso da floresta, mas às vezes ele só quer ser um ursinho de pelúcia. Sim. Os relacionamentos durem mais. Porque a gente vai ter aí um equilíbrio. E aí, quando o homem entende que às vezes ele precisa de cuidado e a mulher precisa de cuidar e vice-versa, tem hora que o homem ele vai cuidar e a mulher precisa receber, a gente consegue ter um equilíbrio emocional. E isso para o homem é muito importante. Porque, por exemplo, o homem foi ensinado a ser o provedor da casa. Correto. Ok. E tá tudo bem. Só que se um dia faltar para você, se ela tiver, você pode ter certeza que devido à sintonia e confiança que vocês criaram no relacionamento, isso não vai ser um problema dentro de casa. Porque você mostrou o seu ponto forte e você também mostrou a sua fragilidade. Todo homem tem ponto frágil. Correto. E se você não mostra, isso é um problema para o relacionamento. Porque aí sim essa mulher pode viver um relacionamento pisando em ovos. Olha, antes a gente concluir, ó, mais uma questão Fechou. para mudar o assunto. Ó, pessoal do Agrotalk está online, Wilter e Maicon de Souza. Gente, beijos no coração. Gente, Ana Flávia, ela foi lá no Agrotalks
Ó, tá aqui o take. Mas pode pôr geral, pode pôr geral, pode pôr geral. Ana Flávia foi na Agora Talks essa semana, não foi, Ana? Verdade. Ó, bate-papo tá salvo lá no canal deles. Clica aí, ó, tá salvo no chat ao vivo. Já clica aí no bate-papo da Ana Flávia com Agora Talks, Michael de Souza e Wilter. Dois brabos, melhor podcast de Belo Horizonte disparado, não tem outra não. E vambora. Aqui, ó, Ana, sobre essa questão, teve uma época da minha vida que eu tava na vida louca. O Lucas tá ligado, né, Lucas? Tô ligado. Tô ligado nos contos eróticos. Aí, o que acontece? Eu fiz um teste uma vez, mas não foi um teste tão intencional assim, vou falar isso pra galera, mas eu fiz Mano, ele levou o beijo gay. Vai tomar no seu butico. Você falou comigo aqui, eu tive que te zoar, mano. Tomar no seu butico, tá? Aqui, ó, que acontece? Teve um episódio. Esse episódio eu posso contar porque, tipo, foda-se. A menina que estiver escutando, o problema é de você. Você é uma vacilona. O que acontece? Nossa, nessa época, tinha acabado, eu tava na igreja ainda, todo gospel shops. Eu pensava em casar, bababá. Até hoje eu penso, só que teve uma época que eu fiquei sem pensar nisso. Uhum. Aí eu comecei a conversar com a menina e eu tava trocando ideia com ela, todo legalzinho, todo educado. Rapidão. Não, tranquilo. Sendo mal cortês e tal, queria conhecer ela. Tava uma vibe legal o bate-papo e tal. Tipo, eu não falei nada de sexualidade, nada de provocar ela sexualmente falando, nem nada. E aí, aí ela me contou que já tinha experiência sexual, eu era virgem, então já tinha uma diferença com relação a isso. Só que eu sempre fui o cara que, tipo, eu tratava ela muito bem no bate-papo, eu conversava com ela, tudo certinho. A gente ficou um mês conversando e a gente tava gostando muito do bate-papo e queria namorar um com o outro. Aí eu marquei de sair com ela, na verdade eu tava tocando no show e ela foi me ver tocar nesse show. E depois a gente ficou numa festa de aniversário de uma amiga dela, eu saí do show, fui embora e tal, porque eu não gosto de ficar depois de show com ninguém. Pega mal pra caramba. Aí eu saí de lá e fui pra uma festa de aniversário de uma amiga dela. Que ela me chamou pra ir. Aí eu fui lá, a gente ficou e tal. Só que no outro dia, ela sumiu do mapa. Eu chamava... Peraí, aí vocês ficaram e tal, qual que foi o nível dessa ficação? Foi só beijo. Ok. Não teve nada sexual, nem nada. Porque ela me falou na conversa que queria fazer tudo certo agora, que ela ia estar na igreja, que ela queria se guardar até o casamento, bababá. Uhum. Aí. Aquele. Aí, cara, no outro dia ela sumiu do mapa. Não me mandou minhas mensagens, não respondia, me deixava no vácuo. Na segunda-feira, isso foi na sexta ou no sábado. Aí no domingo eu toquei, até toquei com o Lucas. Aí na segunda-feira ela me respondeu, falando que tava muito confusa, que o problema não era eu, era ela, aquela conversa fiada toda. Eu descobri um tempo depois que ela tava trocando ideia com outros caras. E aí ela tá ficando com outra pessoa também. Eu descobri isso por causa da amiga dela, que era a minha amiga também. Entendi. E foi ela que juntou nós dois. Entendi. Pra gente se conhecer. Aí eu reparei, depois desse episódio, muita coisa aconteceu na minha vida. Isso foi em 2019. Me envolvi com muita mulher e tal. E eu reparei que o meu comportamento, quando se tratava as mulheres com mais frieza e mais distanciamento, eu tinha uma melhor taxa de aproveitamento. Elas corriam mais atrás. Parece que era uma busca incessante pra ter minha aprovação. E na época que eu tive o comportamento oposto, que eu fui mais carinhoso, mais gentil, que eu mostrei um pouco mais de quem eu era pra pessoa, parece que, tipo, se afastou. Eu acredito também que não houve química no beijo. Por isso que ela tenha se afastado e deu no que deu. Mas eu reparei que, tipo, cara, foi batata. Eu sendo um filho da puta, eu consegui o que eu queria com a mulherada.